E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar desse exposed que a Rolling Stone fez na matéria dela sobre as paiolas envolvendo grandes gravadoras, tá? É um assunto que o pessoal começou a me mandar bastante lá no Twitter e falou pra mim: Gabriel, fala disso, essa matéria é super interessante, o pessoal quer entender o que é a paiola, como tá funcionando isso, o que isso afeta ou não afeta, enfim. Então eu falei, beleza, eu vou fazer esse conteúdo, a gente debate o texto ali das paiolas e refletimos como isso afeta a indústria, ok? Então esse vídeo vai ser sobre isso daí, a pedido de vocês. Mas antes, já quero aproveitar para quem é novo e tá passando aqui no canal para assistir esse vídeo hoje, para se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados, e vai ser incrível ter você aqui com a gente fazendo parte dessa grande comunidade. Primeiro ponto, vamos entender o que é essa paiola, né? Essa paiola nada mais é do que o famoso jabá. Como funciona isso? Valores específicos são entregues a radialistas ou rádios para poder tocar determinadas músicas, né? Com isso, as músicas tomam mais popularidade, conseguem ganhar mais público e afins. E o que rola em relação a isso tudo? De certa forma, gente, as paiolas elas são proibidas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que envolve essa coisa de pagar um valor para o artista poder tocar, também existe o lado sombrio da paiola, que é: vou te pagar esse valor se você também não tocar essa artista ou esse artista dessa gravadora. Então, também é uma forma da concorrência brigar diretamente ou indiretamente ali, né? Por ser uma coisa meio que no lado por sombra, né, ali da coisa, não é uma coisa que é explicitamente falada, das gravadoras conseguir botar os seus artistas ali em locais específicos. E assim, isso é uma coisa histórica, gente. Esse aspecto de jabás, paiolas e afins, isso é uma coisa que acontece na indústria fonográfica há anos. Entende? Não é uma coisa que hoje em dia ficou em ênfase. E assim, isso meio que fica bem claro quando a gente vê músicas que são assim, de grande público, né? Acontecendo do dia pra noite, começando a tocar em diversos locais, ou às vezes artistas que estão com músicas muito embaixas, eles dão saltos enormes de rádio, né? Até vou citar alguns artistas que tiveram esses saltos sendo descritos aqui nesse especial da Rolling Stone, né? Mas assim, isso acontece. E assim, vamos aos fatos, né, gente? Meio que virou uma frase de impacto aqui no canal. Vamos aos fatos. Vamos aos fatos, gente. Isso daí só serve para poder alavancar as carreiras cada vez mais, ok? Vamos começar a entender um pouco desse texto aí da Rolling Stone agora. A conversa começa com o Mitch Mills, da Elektra Records, que é um promoter de marketing deles lá, enviando mensagens para um radialista famoso que, assim, sempre lançou diversos singles de vários artistas, ajudou diversos artistas ali de forma histórica a conquistar grandes impactos, e ele tem muita influência, que é o Steve Zapp. Nesses textos que eles mandam entre si, eles debatem exatamente as atitudes da Warner Records em colocar artistas em maior número de engajamento através de grana, né, fazendo a famosa paiola. E um desses artistas que eles citam, né, por exemplo, é o Panic! At the Disco, além do 21 Pilots, e ali dentro das rádios, e que ele precisava que essa música fosse reimpulsionada. Então a música simplesmente subiu 10 posições de uma semana para outra. Isso com o entendimento de ter rolado um pagamento de um valor específico para poder tirar artistas que estavam ali em primeiro lugar e substituir pela música do Panic! At the Disco. Nessa matéria eles não dizem exatamente qual música, partilhadas também com a Rolling Stone de outras pessoas que são grandes executivos, coisas que ajudam o benefício tanto do próprio radialista que tem ali o programa dele a tocar aquelas determinadas músicas, ou no próprio desempenho e evolução da estação de rádio. Essas atividades, gente, já tinham sido investigadas antes pelo um procurador-geral lá de Nova York. O Elliot Spitzer começou a investigar inclusive as principais gravadoras a partir do ano de 2004, incluindo ali a Warner.
Essa investigação que ele fez lá em 2004, ele descobriu diversos esquemas multimilionários de jabá para poder fazer com que músicas tivessem o seu empenho sendo impulsionado, enquanto outras músicas perdessem os seus engajamentos. Uma história que, inclusive, quando eu estava lendo isso sobre a revista Rolling Stone nessa matéria, que eu lembrei foi... Em 2005 a gente tinha Mariah Carey dominando a rádio, a gente tinha Celine Dion também dominando a rádio e Avril Lavigne crescendo novamente dentro da rádio. O que aconteceu nessa época? Subitamente, a música da Mariah e também a música da Celine Dion foram tiradas da programação e a da Avril Lavigne assumiu subitamente o topo ali daquelas paradas. O pessoal também entende isso como um efeito de jabá feito pela Arista Records para poder impulsionar a carreira da Avril. Continuando aí, gente, o Zapp também ganhou muito dinheiro, abriu a empresa de entretenimento dele, chegou a trabalhar na Warner, né? E nessas mensagens que começaram também a rolar aí, dentro dessas 2.500 mensagens, há mensagens falando de acordos de valores que também influenciariam nos charts musicais. E que, assim... chega a ser até um pouco assustador você pensar que, tipo assim, a gente vai falar que moveu tantos números de reprodução de rádio para você poder falar para isso influenciar no chart final, porque tipo é uma informação que eles têm que passar para a empresa que faz os charts, para poder passar para eles um número inflado e com isso os artistas conseguirem posições mais altas dentro dos charts e se tornando cada vez mais relevantes. E acabou que esse mercado, gente, ficou uma coisa muito louca, porque a gente tinha ao mesmo tempo as empresas que procuravam para poder pagar e também, segundo as próprias mensagens que estão escritas lá pela Rolling Stone, existe também já uma tabela pré-definida de quanto deve custar cada coisa para poder ser feita em determinadas rádios. É importante salientar, gente, que não é todas as estações de rádios que fazem esse esquema de paiola, ok? Isso são determinadas rádios que aceitam esse tipo de investimento. A gente acredita, né, depois de ler tudo isso daí, até algumas pessoas que eu conversei sobre o assunto, que talvez as rádios mais influentes mantenham esse tipo de coisa e as rádios menores não têm esse tipo de esquema. Porém, gente, onde que o negócio fica mais cabeludo? Quando a revista Rolling Stone entra em contato com as gravadoras para poder perguntar sobre o assunto. E as gravadoras negam totalmente esse tipo de envolvimento. Porém, é importante a gente salientar que o que acontece? Algumas gravadoras respondendo, falando que iam fazer uma investigação interna sobre o que estava rolando com esses famosos jabás, já que isso era uma coisa ilegal. Porém, é importante a gente reafirmar, gente, que independente de ter uma verba de divulgação, existe também o contrato com esses promoters independentes do selo, ou seja, pessoas que são contratadas para poder colocar essas músicas nas rádios, fazer as movimentações de mídia, fazer os contatos com programas de televisão e afins. E tudo isso tem um valor específico para você pagar para conseguir fazer essa divulgação, entende? Essas pessoas desviando dinheiro para esse tipo de fundo, já que faria o negócio tocar. Porém, sem o conhecimento da gravadora. Vocês realmente acreditam, gente, que as gravadoras, sendo que elas são, tendo o poder que elas têm, a influência que elas têm, elas não teriam consciência desse tipo de coisa acontecendo dentro do negócio? Eu ainda fico impressionado que as pessoas acreditem que as pessoas façam música por puro amor e pura espontaneidade, entende? Eu acho que as pessoas não entendem que a partir do momento que um artista lança um álbum e ele é dependente de uma gravadora, aquilo ali nada mais é do que um produto, que se vender, vendeu. Se não vender, eles vão cortar aquele artista. E isso é pra todos, não é pra um, não é pra dois, entendeu? Os artistas recebem aqueles investimentos enormes, mas se o CD não vende, se não tem a recepção, os artistas são podados, entende? Ou alguns perdem até os seus contratos e afins. Então, assim, é uma situação grave. Enfim, vamos concluir aí todo esse negócio relacionado a Rolling Stone. Algumas das mensagens que foram vazadas ali também, a gente tem uma conversa do Zapp com um dos instrutores ali de promoção da Columbia Records, que falam exatamente sobre a divulgação da música do LSD, que é aquela colaboração, aquele grupo que foi formado pelo Diplo, a Sia e o Labrinth. Com o lançamento da música deles, a música subindo nas posições drasticamente
diretamente com um investimento de $1.000 de pagamento para colocar a música para tocar em um número mais alto de vezes na estação. No final ali do texto, eu acho que a gente tem um momento mais marcante, que é onde ele cita artistas que tiveram seus trabalhos sendo inflados, enquanto outros têm os seus trabalhos reduzidos. Das pessoas que tiveram seus números inflados e colocados também dentro da maior parte de vezes de plays dessa rádio foram o Panic! At the Disco, Maren Morris, Marshmello, Halsey e Dua Lipa. Além disso, tiveram manipulações também em reduzir números dos Jonas Brothers, usando a Pink como bode expiatório e depois fazendo vice-versa, para depois sendo superado pelos outros artistas que estavam tendo engajamento com maior número de valores pagos. Exatamente para poder também não ficar uma coisa tão desconfiável no meio de toda essa promoção. Ou seja, a gente põe uma pessoa aqui, põe a outra pessoa aqui, depois a gente passa ele para cá, cai os dois algumas posições, depois sobe eles aos poucos e aqueles outros artistas são impulsionados mais rápidos. Isso, de certa forma, seria a forma deles não conseguirem entregar que estava rolando todo esse esquema de pagamento de jabá. Uma das mensagens mais recentes ali é de agosto de 2019, onde tem uma conversa de um executivo da Republic Records em relação ao Zapp, em que ele é questionado sobre colocar a música do Shawn Mendes em um número mais alto da rádio e tirar totalmente o engajamento do Panic! At the Disco e do Ed Sheeran. O resultado disso foi a música de repente subindo drasticamente em diversas playlists e diversas estações. E na semana que isso aconteceu, gente, o Shawn Mendes passou o Ed Sheeran e atingiu o número 1 na média base. E uma curiosidade, eles também fizeram um sistema para a música poder tocar a cada 15 minutos, ajudando cada vez mais isso e também em horários específicos. Eles fizeram algumas alterações também, tudo isso sendo de forma explícita ali, explicado pela revista Rolling Stone, em que eles mudaram os horários de plays das músicas do Ed Sheeran para o Shawn Mendes se sobressair. E depois eles desequilibraram isso, trazendo o Ed de volta e jogando o Shawn novamente para fazer com que não ficasse tão na cara que o negócio aconteceu de uma vez, tá? Com isso, eles fecham essa matéria, dando a entender realmente que os lançamentos dos últimos anos, que foram os mais marcantes, tanto dos topos de charts quanto dos topos de rádio, foram todos manipulados através de sistema de payola para poderem conseguir oficialmente bons números e grande recepção do público, tá? Agora eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham disso tudo? Como vocês se sentem em relação a esse tipo de acontecimento, né? Vocês acham que isso é uma coisa que deve acontecer mesmo porque é concorrência? Ou vocês acham que se isso é ilegal deve ser investigado? Como vocês se sentem em relação a isso? Comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Ó, um beijo gigantesco pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.